texto eu enviei aqui no boletim para o irmão Kelly. Esqueci de colocar o endereço do texto. Não é Marcos 16, é Lucas 24, para que façamos a leitura, que eu acabei me esquecendo de dar o endereço. O irmão Kelly colocou um texto que também tem Marcos, é Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Os irmãos encontraram? Eu vou fazer a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, é um pouco diferente, mas que os irmãos acompanhem como for possível. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém? Irmãos, vamos fazer mais um momento de oração para que comecemos a pregação.
Senhor Deus, agradecidos estamos por este momento que o Senhor tem nos dado como igreja, este momento onde a sua palavra vai ser exposta. Te pedimos humildemente, Senhor, que assim como fez com os discípulos, faça conosco, que ande conosco, que nos explique as Sagradas Escrituras e as coloque dentro do nosso coração, das nossas mentes, e que vivamos a tua palavra e caminhemos contigo todo o caminho. Também te pedimos, Senhor, pela filha da irmã Cláudia, para que tudo corra bem, para que tudo seja de acordo com a tua vontade, que tudo seja em plena paz e alegria. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto que é bem conhecido e reconhecido por toda a igreja. É um texto que inspirou muitos movimentos religiosos. É um texto que também deu nome a vários movimentos cristãos, que geraram muitos hinos, muitas artes. É um texto muito bem conhecido e que inspirou muita coisa no meio cristão. Inclusive eu estava até relembrando ontem com a Liliane dos hinos do Voz da Verdade que eu ouvia. Quem não passou por isso, né? Quem não ouviu, né? E bonitos hinos, né? Mas infelizmente temos o problema, né? Temos um pequeno equívoco novamente. Mas são textos e hinos que nos trazem boas lembranças, principalmente quem há muito tempo caminha no Evangelho. Tem muitas boas lembranças acerca desses textos e desses movimentos. E é um texto que de alguma forma não tem nada de obscuro, mas traz lições muito pertinentes para a igreja atual, para a igreja na qual vivemos. Nós percebemos aqui que haviam dois homens que caminhavam tristes, com um pensamento daquele que estaria órfão, daquele que estaria sem rumo, aquele que estaria sem uma perspectiva de coisa alguma. E eles estavam completamente equivocados, mais uma vez, né? Mais uma vez o equívoco. E o que impressiona nessa narrativa é o protagonismo que Deus dá a pessoas que não tinham importância. Eram dois discípulos, provavelmente faziam parte daquele grupo dos 70, daquele grupo mais amplo dos discípulos, né? Havia o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João, que era um círculo mais íntimo, o grupo dos 12 e o grupo dos 70, aqueles que foram enviados de 2 em 2, que está descrito em Lucas 10. Provavelmente eles faziam parte desse grupo, mas eram pessoas sem protagonismo. O companheiro de Cleópas, nós nem sequer sabemos o nome, mas o próprio Jesus fez questão de acompanhá-los nessa caminhada. Deu a importância a pessoas que não tinham importância. Segundo Gamaliel, em Atos 5, do versículo 36 ao 37, ele afirma, e nós bem sabemos historicamente, que ali naquele momento em Israel fervilhava esses movimentos de falsos messias, de falsos líderes que libertariam Israel. Isso fervilhava naquele momento. Por isso que o movimento cristão ao início foi tratado como seita, e esses discípulos eram tratados como revolucionários. Acreditavam que seriam mais um movimento, e Gamaliel falou: olha, é melhor não persegui-los, é melhor deixar em paz, porque se for mais um movimento, ele acabará assim como acabou os outros. O líder morreu, acabou. Agora, se for algo da parte de Deus, não há nada que possamos fazer. Então é melhor deixar que siga o seu próprio curso. E provavelmente eles fugiram porque entenderam que naquele momento haveria perseguição. Eles seriam perseguidos, eles estavam tentando se precaver, eles queriam se proteger de retaliações. O líder morreu, o movimento morreu.
agora vai vir a perseguição, se mataram ele, vão matar os seus seguidores. Acabou, chega, fim da linha, vamos embora, vamos para as nossas casas, vamos chegar lá como aquele cidadão que talvez tenha ido a um empreendimento e esse empreendimento tenha dado errado e ele tenha que voltar falido, humilhado e desprezado, e encarar os vizinhos, encarar os parentes, encarar todo mundo. Vocês não saíram daqui dizendo que havia um Messias e agora estão voltando com esse olhar cabisbaixo de que tudo acabou? E eles voltaram com esse sentimento de vergonha, de medo e de que haviam se tornado órfãos. E ali naquele caminho, a gente vai perceber no texto que Lucas, a teologia lucana é interessante. Muitas vezes é muito bom quem ensina, porque quem ensina é obrigado a aprender, né? O pastor passa as obrigações, olha, faz isso aqui, aí a gente vai estudar, aí a gente é obrigado a estudar para poder ensinar, né? Eu estava estudando a teologia lucana para passar o texto lá das reflexões natalinas, e agora novamente. E a gente percebe que dentro da teologia de Lucas, a gente percebeu naquele momento lá que Lucas sempre demonstrava que quando havia uma ação divina, haveria a resposta de todos era o temor, né? E aqui também a gente percebe que Lucas, ele gosta muito de enfatizar o caminho. E ele enfatiza nesse texto, no começo, no meio, no fim, ele usa as palavras caminho e caminhar. E no entanto, no livro de Atos, por diversas vezes nós vamos ver que o movimento cristão era chamado o caminho, ou os do caminho. Esse era o termo usado para falar dos cristãos, era o termo que até os judeus usavam para falar dos cristãos. Então ele apresenta Jesus a caminho, e no relato os termos caminhar e caminho aparecem do início, no meio, no fim. E esse é algo da parte da teologia lucana. E o contexto da história nós já sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta, isso já era um domingo, já havia passado 3 dias, então Jesus ressuscita e se encontra com aqueles homens. Esse é o contexto. E enquanto isso eles caminhando, Jesus chega como aquele que nada sabia. É muito interessante a forma como Jesus aborda e como Jesus abordou esses homens. Ele não chega simplesmente dizendo: estou aqui, creiam, percebam, olha o milagre, e aparece de uma forma espetacular e começa imediatamente a dar um sermão. Mas não, ele aparece de forma como o texto deixa claro, que os olhos deles foram encobertos. Houve uma ação divina, não foi uma incapacidade dele. E interessante disso tudo, irmãos, é que eu não comecei, mas os irmãos aqui que são mais antigos lembram de Balneário Camboriú? Irmãos, confesso que vocês tinham DVD, aquele que tinha aquele tecladinho no fundo. É só eu que sou velho aqui? Não lembro não? Balneário Camboriú, irmãos. Só sobrou para mim. Como eu havia sido assembleano, eu não perdia. Eu comprava todos os DVDs de todos os anos. Meu sonho era ir lá. Gideões e Missionários, os irmãos não conhecem. Rapaz, só sobrou para mim. Só estou vendo a Cláudia ali, balançando a cabeça. E o Nésio está quase. O Nésio está quase confirmando. Eu estou vendo um dedinho lá no fundo. Então eles sempre que eles começavam os sermões deles, porque eu passei direto aqui, eu não vi. Eles falam assim, e o título desse sermão, porque eles colocavam na capa dos seus DVDs, havia um tema do sermão. Aí ele falou: e eu vou subordinar o meu sermão ao tema tal. Aí eles sempre faziam assim. E aí eu acabei passando aqui e não fiz isso, né? Eu hoje decidi fazer. A questão é, se eu pudesse subordinar o sermão, eu diria assim: não é possível conhecer Jesus. Seria mais ou menos esse o tema. Não é possível conhecer Jesus. Não é algo que possamos fazer,
e durante o sermão aqui eu quero tentar explicar isso para os irmãos. Nós já percebemos aqui que os olhos desses homens estão fechados para que não reconheçam Jesus a princípio. E nós vamos ver que por diversas vezes esses homens não conheciam a Jesus, andaram com Jesus e ainda assim não conheciam Jesus. Por isso não é possível conhecer Jesus, e já adiantando, a não ser pela sua própria ação, desejo e força. Não é algo dado ou feito para que possamos escolher fazer. Então, aqui nesse momento que Jesus chega e eles não o reconhecem, Jesus não chega perguntando ou acusando, mas chega perguntando: o que aconteceu? Fale-me, coloca para fora, digam o que vocês estão sentindo, né? E aí no pensamento deles, eles estão dizendo: vamos voltar para casa, vamos para Emaús, pois por aqui parece que tudo se acabou, não há mais nada a se fazer aqui. E eles dizem para Jesus: nós esperávamos nele a redenção de Israel. Percebem que eles não conheciam Jesus, não entenderam a mensagem de Jesus, caminharam, ouviram e não entenderam, não conheciam. E a gente vai analisar o texto de uma forma um pouco mais detalhada e vamos encontrar as razões dessas decepções e essa tristeza desses homens. Já adiantando, é porque eu sou meio ansioso, eu sempre vou adiantando. Já adiantando, eles tinham uma perspectiva errada acerca de Jesus Cristo. Por isso estavam decepcionados. Eles viam Jesus como um profeta, como libertador, um libertador político, mas não como Messias. Não viam ele como Messias, mas como libertador político, como a maioria das pessoas viram. Esses homens ali, quando começaram com Abraão, receberam a promessa de uma terra prometida. Logo depois que conseguem entrar nessa terra, que são tirados do Egito como escravos e colocados nessa terra, o estabelecimento deles ali sempre foi muito precário. Eles estavam ali quando o seu reino cresceu com Davi, que se tornaram poderosos. Logo depois disso começou a derrocada, e sempre viviam de forma precária, sobre a opressão de povos estrangeiros, até o momento onde foram dispersos depois dos romanos. E eles sempre buscavam o estabelecimento, eles sempre buscavam um libertador dessa opressão. Eram assírios, babilônicos, gregos, romanos, sempre sendo oprimidos, sempre sendo perseguidos. E esse povo tinha uma promessa de um libertador, de um protetor, de um rei poderoso. E eu não tiro a razão deles. Se eu estivesse lá, eu ia ser um zelote, com certeza. Não ia ser um Judas Iscariotes, mas um zelote, provavelmente. Teria uma cegueira parecida, a não ser que eu me encontrasse com esse Jesus. Todos eles tinham. Judas tinha uma visão equivocada. Ele queria um libertador. Ele era um homem inteligente. Ele falou: eu vou provocar uma rebelião, uma revolução. E quando ele percebeu que havia feito algo errado, o remorso o matou. Então, esses homens tinham uma visão equivocada, e eles depositaram esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Eles depositaram em algo que Jesus não tinha prometido. Eles achavam que seriam libertos dessa opressão, e ninguém prometeu isso, pelo menos naquele momento. E essa mesma atitude se repete nos nossos dias. Jesus tinha algo muito mais profundo para eles. Jesus tinha uma promessa de vida eterna, de perdão de pecados, mas eles estavam voltados para aquilo que é passageiro, para aquilo que é agora, do agora. Eles queriam a resolução dos seus problemas imediatos, daquilo que é o materialismo, o que os meus olhos veem e desejam, o meu coração desejam. Eles queriam aquilo. E quantas vezes nós nos estamos decepcionados com Jesus, ou com a fé, ou com o Evangelho, porque Ele não nos dá aquilo que queremos agora? Quantas vezes desanimamos? Quantas vezes queremos desistir?
porque queremos a resolução daquilo que é de imediato, aquilo que queremos para agora. Eu estava ouvindo uma discussão tanto filosófica, né, falando da questão do inimigo do comunismo não é o capitalismo, né? Que o inimigo do comunismo, o comunismo ele visa muito material, e o capitalismo também. O inimigo do comunismo seria o cristianismo, porque visa algo eterno, algo imaterial ou algo espiritual. E é essa a razão dos nossos olhos se assemelhar aos olhos desses discípulos. Muitas vezes temos um embotamento, nós nos decepcionamos, nos entristecemos porque temos uma visão limitada. Quando Jesus fala assim, como vocês são nécios e tardos para entender as coisas, ele está dizendo, há um embotamento no entendimento. A palavra é o embotamento, é a dificuldade de compreender ou de aceitar as verdades que Cristo demonstrou para eles. Então, hoje nós temos pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, buscam a Deus porque querem resolver seus problemas. Nada de errado, não é ilícito nós queremos que o Senhor resolva os nossos problemas, mas nós com isso perdemos a alegria, daquela alegria que Jesus disse aos discípulos: olha, quando vocês se alegram por conseguirem fazerem milagres, expulsar demônios, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês estão arrolados nos céus. É isso que deve garantir a alegria de vocês. Quando perdemos a esperança no que é eterno, começamos a nos decepcionar com aquilo que é efêmero, que é daqui, desse mundo. E como eu disse, não há problema, eu nem tenho que ficar explicando que muitas coisas que pedimos a Deus é lícito, mas isso não pode trazer decepção, tristeza e desânimo. Quantas pessoas vão em busca de, vamos dizer assim, igrejas, mas que parecem empresas, que, como eu digo, é algo maravilhoso, né? Não tem nada melhor do que ganhar dinheiro vendendo vento. E quais são as promessas? Venha até aqui, faça algo para mim, ou faça algo para a minha instituição, que Deus vai resolver os seus problemas, é a resolução dos seus problemas. O dinheiro entra, o cidadão vive vida de magnata e fica prometendo vento. E quando não acontece, a culpa é do cidadão, não é dele. A culpa é de quem não teve fé o suficiente, ou não fez o sacrifício da forma correta. E as pessoas buscam igrejas hoje em dia como um mercado da fé, buscando a resolução de problemas e não buscando cultuar Jesus Cristo, não buscando cultuar aquele que é digno de toda a beleza, de toda a glória, de todo o poder, e não se alegram em saber que os seus nomes estão arrolados no céu, não se alegram em saber que todo minuto que vivemos nesta terra é uma concessão divina, e que a nossa caminhada é para a eternidade, dia após dia, e a cada dia que se passa aqui é um dia para se agradecer pelas bênçãos e por mais um dia que vivemos. E aí, quando perdemos essa perspectiva de que Cristo nos aceitou e de que estaremos com Ele, nós começamos a nos decepcionar, porque eu não tenho o que Ele não me prometeu. E os discípulos caminhavam nesse sentido, de que eu queria um libertador do meu povo, eu queria sair debaixo do jugo romano, e isso não aconteceu, e por isso eu vou caminhando triste e decepcionado com Deus para casa. Então, o problema é, queremos as coisas do nosso jeito, queremos tudo que Deus não prometeu, e ainda queremos do jeito que imaginamos. Então, por isso esses homens estavam decepcionados. E outro motivo da decepção deles é que eles não conheciam a Jesus. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos, viram Ele ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralítico andar, perdoou pecados, realizou todo tipo de sinal e principalmente ouviu Ele pregar.
O anjo, em Lucas 24, versículos 6 e 7, naquele momento onde as mulheres chegam no túmulo, o anjo diz assim: lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue na mão dos pecadores e seja crucificado. Eles ouviram isso, mas eles selecionaram o que eles queriam ouvir. Jesus é o libertador de Israel, Jesus é o libertador dos homens, Ele é o Senhor do universo. Jesus é aquele que veio para reinar realmente, mas não neste momento. Quando é dito ali em Isaías 53, que é dito que ele foi esmagado e moído por causa das nossas transgressões, sempre houve uma discussão no meio judaico: de quem o profeta fala? E aí os judeus, uma linha diz: é o próprio profeta que vai ser esmagado, é o próprio profeta que vai ser castigado. E outros dizem: é o povo de Israel de uma maneira geral, sendo que aquilo é uma profecia messiânica. Então eles escolheram quem seria aquele Messias, e eles não entendem que o Messias deveria padecer e que também virá em glória, vitorioso e rei. Mas eles decidiram desprezar isso, e esses discípulos também decidiram desprezar que Jesus Cristo deveria padecer. Então eles, percebendo isso, ou não percebendo isso, tiveram uma ideia equivocada. Então, diante da nossa fragilidade, da nossa incapacidade e do nosso coração, é impossível o nosso entendimento limitado entender Jesus Cristo se não for por meio da sua própria ação e do seu Espírito. Judas teve o melhor pregador de todos. Entrou aqui e saiu aqui. Por que será, irmãos? Por que será? É uma tal de eleição, não? É pela persuasão do pregador? Quem poderia resistir à pregação do Filho de Deus, do Criador do universo, daquele que fundou o universo, aquele que sustenta o universo com o seu poder? Quem poderia resistir? Aquele que ele não queria que ouvisse. O texto é claro. Então, irmãos, quando Jesus chega ali diante daqueles discípulos, eu fiquei imaginando, aí porque eu vou fazer as minhas confissões aqui, íntimas. Eu conversando com a Leiliane ontem, ela sempre fala: você fala que vai ser um sermão rápido e demora 1 hora. Aí eu falo: então me ajuda a diminuir aqui. Aí eu falei para ela, eu estava tentando imaginar o que Jesus conversou com esses discípulos no caminho. E aí tinha ali mais de uma dúzia, tinha uns 20 exemplos de textos que eu imaginava que Jesus chegou ali e falou: olha, eu vou explicar para vocês por meio dos profetas e de Moisés. E aí eu falei: só pode ser assim, 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 esse texto. Aí eu acabei resumindo. Deixei, ela falou para deixar 4, eu deixei 6. Para tentar resumir. Então, no meio daquele caminho, Jesus não chegou e se apresentou e disse assim: olha, estou aqui de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa. Mas simplesmente Jesus chegou e tentou demonstrar por meio de Moisés e dos profetas a convencê-los. As mentes deles não estavam preparadas para reconhecer Jesus. Eles não esperavam Jesus daquela forma. Então Jesus aparece e fala: eu vou convencer vocês por meio da palavra. Olha só, Jesus Cristo parou e falou: vou me dar o trabalho de expor as Escrituras a vocês. Eu vou começar por Moisés e vou caminhando pelos profetas. Aí eu me lembro, acho que Spurgeon dizia que Deus só teve um filho, um único filho, e tornou ele pregador. Jesus foi ali pregar para aqueles homens, não foi demonstrar alguma outra coisa que não fosse pregar. E aí eu separei uns textos interessantes, porque nós imaginamos textos onde demonstram a vinda de Jesus Cristo vitorioso, grande, guerreiro,
vencedor, são diversas no Antigo Testamento. Daniel está repleto disso. O próprio livro de Isaías está repleto disso. Mas os textos que falam de humilhação, de sacrifício, o primeiro texto que nós podemos ver, que citamos aqui, que é o proto-evangelho, Gênesis 3,15, a descendência da mulher será ferida, ele vai sofrer. Esse é o proto-evangelho. Quem não entendeu ali o começo de Gênesis não vai entender o resto. Ali é o início da pregação do evangelho. Da descendência da mulher virá aquele que trará libertação a vocês, que vai trazer cura dos pecados de vocês, mas ele será ferido. E eu imaginando Jesus, você sabe de quem esse texto está falando? É desse Jesus que vocês aí estão dizendo. Ele deveria ser ferido. Isaías 56 diz assim: ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba, e não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. De quem o texto falava? Provavelmente Jesus leu Isaías e falou: esse texto está falando dele, está falando do Messias, vocês não entenderam? Zacarias 9,9 diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O rei de vocês é humilde. Ele é, diante dos olhos dos homens, pequeno. Zacarias 12,10 também diz assim: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi, e os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. E ali Jesus vai decorrendo, explicando todos esses textos para esses homens. E o interessante é a experiência. Ao mesmo tempo que Jesus vai explicando o texto, o coração deles vai ardendo, vai entendendo, vai sendo revelado. E é nesse momento que eles começam a conhecer Jesus Cristo. Ouviram e não entenderam. Zacarias 13,7 diz assim: desperte, ó espada, contra meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. Esse é um texto que os próprios apóstolos, ao escrever o evangelho, eles citam ele, que se cumpriu a profecia de Zacarias quando Cristo foi crucificado. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. Os discípulos se dispersaram, foram embora para Emaús, foram pescar na Galileia. E se cumpriu a palavra de Atos 13:27. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de que os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram. E ao fazê-lo, cumpriram as palavras do profeta que são lidas todos os sábados. E aqui se cumpre a profecia. Esses homens ouviram e Jesus está ali expondo. No versículo 16, que diz que os olhos deles foram impedidos. Eles não impediram os próprios olhos. Não tem livre-arbítrio aqui não. Você não aceitou a palavra, não abriu o coração para a palavra, você não se atentou à palavra, você rejeitou a palavra. Versículo 16 diz: os olhos deles foram impedidos. Eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Então, para que dessa forma eles fossem persuadidos pela palavra a esperar o sofrimento e a ressurreição do Messias, aí sim eles estariam prontos para reconhecer Jesus Cristo. No versículo 25 diz assim: honestos e tardos de coração. Nessa tradução aqui, mais tradução na linguagem de hoje, essas linguagens modernas, né, como o pessoal diz assim: como vocês demoram a entender, a crer tudo o que os profetas disseram. Esse fracasso em abraçar todas essas predições é atribuível não porque a Bíblia é obscura. A Bíblia não é obscura, mas a cegueira espiritual. É um paradoxo a questão das Escrituras. Eu já falei com alguns irmãos assim: irmãos,
Um bom entendedor de literatura semítica, literatura antiga, em gênero literário, ele consegue interpretar a Bíblia corretamente. Difícil é crer. Difícil é que essa palavra gere vida, se não houver uma ação divina. Da mesma forma, eles ouviram, não entenderam, não foram renovados. E aí o que acontece a partir disso, do momento, como eu disse aqui, como igreja, ouvindo a palavra, supostamente entendendo a palavra, supostamente recebendo a mensagem de que estamos livres da ira de Deus, estamos livres das ciladas do diabo, somos vitoriosos apesar das aparências, peregrinamos nesse mundo como pessoas, como ovelhas sem pastor, sem cuidado. A igreja caminha nessa simplicidade, a igreja caminha nesse mundo como, vamos dizer assim, esse é o vale da sombra da morte. Isso é o pior que a igreja vai experimentar. Isso é o pior. E isso é o melhor do que aqueles que serão condenados experimentam. É esta terra. E quando recebemos a mensagem de que, apesar das aparências, somos vitoriosos, apesar das aparências, somos guardados por Deus, somos orientados por Deus, somos rebanho de Deus, e ouvindo tudo isso nos entristecemos por coisas pequenas, coisas grandes. O nosso entendimento é embotado, começamos a olhar para os problemas, começamos a nos desanimar, começamos a vir para a igreja por vir. Não temos mais amor, não temos mais ânimo, não temos mais coragem, só temos tristezas. É porque ouvimos a palavra e não entendemos a palavra. Esses discípulos falaram para Jesus exatamente a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. Eles contaram: assassinaram Jesus Cristo, crucificaram Ele, mataram Ele, e disseram que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho. E eles, ao invés de contar isso com alegria e ânimo, eles contam com tristeza, desânimo e pesar a mensagem das boas novas, porque não entenderam que essa é a mensagem da vitória. E muitas vezes caminhamos assim. E eu falo do mesmo jeito que eu falo para lá, eu falo para cá, irmãos. Não falo como alguém que aponta, mas eu falo alguém que vive. Quantas vezes nós levantamos, não temos mais ânimo, não temos mais alegria. E o bom disso tudo, meus irmãos, é que naquele momento onde a gente está nesse caminho de tristeza, nesse caminho desse vale, nesse caminho de derrota, quando você menos espera, a ação graciosa e misericordiosa de Deus surge na sua vida e você não entende o motivo, que você não fez nada para merecer, e Deus vem e te revigora. Ele vem e te diz: se levante, você está entendendo tudo errado, não é assim. E essa é a experiência desses discípulos no caminho de Emaús. É um caminho de tristeza, mas isso vai mudar, porque Jesus vai surgir nesse caminho. Então, a resposta dos discípulos é esse resumo do que é chamado querigma. Mas para eles foi uma tragédia. Só que a presença de Jesus junto aos discípulos possibilitou essa passagem de uma conversa triste, de dor, de fuga, para uma conversa cheia de sentido e alegria. Quem seria capaz de fazer isso? Quem seria capaz de transformar corações tristes por um assassinato? O meu líder, o meu guia, o meu professor, o meu libertador foi assassinado. Tudo se acabou. Quem poderia transformar isso? Se Jesus surge no caminho e começa a mudar a história desses homens, mudar o coração desses homens. De que forma, meus irmãos?
revelando o CPF, revelando algum tipo de coisa misteriosa e oculta, revelando a chave de um carro. Ele expôs as escrituras. Ele foi lá em Moisés e os profetas e disse: é assim que vocês devem crer, e é dessa forma que o coração de vocês será regenerado, por meio das escrituras. Creiam nas escrituras de forma correta. Nós temos que nos voltar para as escrituras. Nós precisamos ouvir. A Bíblia fala muito de ouvir. Ouçam, ouçam. O tempo inteiro o Deuteronômio fala: ouçam. O chamado é para ouvir a palavra, e Deus se faz conhecido por meio da palavra. E seguindo o exemplo do mestre, vai fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? De que forma eu vou fazer? Expondo a palavra. A missão da igreja é expor a palavra de forma fiel, correta, e não ser seduzida por coisas, vamos dizer assim, da moda, do mundanismo. Há uma grande tentação em a igreja ser seduzida por aquilo que funciona, por aquilo que dá lucro, por aquilo que dá número, por aquilo que agrada ao público, por aquilo que o público gosta de ouvir. É muito bom ser aplaudido, é muito bom fazer as pessoas chorarem, é muito bom fazer as pessoas se alegrarem, é muito bom fazer promessas que de alguma forma deixam as pessoas esperançosas. Mas a missão da igreja é expor a palavra, e é a palavra que vai trazer a solução e o caminho correto. É ela que coloca as pessoas no caminho correto. Qual era o caminho que esses homens estavam tomando? O caminho de volta para casa. O que aconteceu depois da exposição da palavra? Voltaram para Jerusalém. Houve uma mudança de caminho após a exposição da palavra. Eles esperaram o dia amanhecer e imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Eles disseram: entendi o que os profetas e Moisés disseram, agora eu compreendi. E eles compreenderam por meio de uma ação divina. Mais adiante a gente vai ler o texto. C.S. Lewis diz assim: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. É por isso que a igreja não tem que se preocupar, nem quem está falando, se vai conseguir convencer. Não é a força da persuasão, não é a força dos argumentos, não é o bom preparo, não são as meia-luzes, né? Eu insisti para pintar aqui de preto, né? Para colocar os holofotes. Uma hora dessa não era para estar em pé, era para estar sentado em um banquinho. Eu ia botar até aquele óculosinho redondo assim, bem pequenininho. É preciso as técnicas, é preciso mudar, é preciso criar um ambiente favorável. Um ambiente favorável? É um ambiente favorável que muda o coração dos homens, que muda o entendimento dos homens, que faz os homens crer, que fazem os homens terem alegria no invisível, naquilo que eles não podem ver, naquele do qual só ouvimos falar, mas o Espírito Santo confirma a sua presença no nosso meio, na nossa vida. Não é a força da persuasão, é a palavra. Então, irmãos, a partir do momento que eles enxergarem Jesus como ele realmente é, eles deixarão de ser incrédulos e tristes. Concluindo, meus irmãos, deixa eu olhar a hora, nem sei quanto tempo já foi. Somente quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. No versículo 31 deixa isso claro: os olhos deles foram abertos. Eles não abriram os olhos deles foram abertos. Cleopas e seu amigo começam a relembrar da conversa
teológica, histórica que eles tiveram com Jesus, e os dois se lembram do coração deles ardendo naquele momento em que eles ouviam, versículo 32. Para conhecer o Senhor é necessário caminhar com Ele, escutar de forma atenta a sua palavra e deixar-se cativar por Ele, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele reparta o pão. Os irmãos não precisam responder, mas qual foi a última vez que a palavra ardeu nos corações de vocês? Se não ardeu ainda, irmãos, se preocupem, porque a palavra é espírito e é vida. A palavra é o Espírito Santo falando. Ao momento que nós lemos e ouvimos a palavra, já não sou eu mais quem diz. Quando eu leio o Evangelho aqui, é o próprio Deus falando. Foi Ele quem escreveu, não fui eu, não são minhas ideias, não são minhas palavras, é o próprio Deus falando. Não é todo dia que nós vamos chorar, nos emocionar lendo a palavra, não é todo dia. Mas muitas vezes nós lemos a palavra e em algum momento nós nos relembramos dela e o coração se aquece. Por várias vezes já aconteceu comigo. Em momentos difíceis a palavra vem ao coração e aquece o nosso coração, nos revigora. Por isso é bom lermos, guardarmos, meditarmos, ou como diz o irmão Keller, ruminar a palavra. A palavra não é só para ser lida, mas é para ela ser entendida, guardada, refletida. E outra coisa que chama a atenção nessa história é que esses dois homens tiveram a oportunidade de mudar essa rota de caminho, de volta e de derrota, e de reconhecer Jesus, porque eles tiveram algumas atitudes. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Jesus fez como ia passar. É muito rico os detalhes. Jesus chega como um peregrino, perguntando: e aí, o que aconteceu? De uma maneira misteriosa e muito simples, é a forma como Jesus aborda as pessoas. Muitas vezes não é de forma miraculosa, mas de forma simples, e pergunta: o que aconteceu? De uma forma que essas pessoas colocassem para fora aquilo que estava afligindo a vida deles, o coração deles. Jesus, eu quero ouvir vocês, me conte. E aí, durante aquela conversa teológica, histórica, no meio do caminho, eles entram em casa e Jesus: até mais. Eles: não, Senhor, venha para cá, fique conosco, já é tarde. Eles tiveram essa atitude, eles queriam ouvir mais. Logo depois, eles deixam que Jesus assuma a posição de anfitrião. Quem partiu o pão era o dono da casa. Não foi Cleopas nem o seu companheiro que partiram o pão, foi Jesus. Jesus assumiu a função de anfitrião e celebrou a ceia. E provavelmente ali eles lembraram dos momentos em que Jesus ceava e partiu o pão com eles. É uma lembrança da instituição da ceia do Senhor poucas noites antes. Os irmãos reparem que o texto é semelhante. E abençoando o pão, o partiu e distribuiu. E ali naquele momento houve uma comunhão verdadeira. E só vai haver comunhão verdadeira se estivermos em volta daquele que parte o pão na direção da sua missão. Aquele que parte o pão da forma bíblica como partimos, que aponta para a missão de Cristo, o anúncio do Evangelho, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. E o terceiro ponto, irmãos, é que depois de tudo isso eu já havia dito e repetindo, eles voltaram para Jerusalém correndo. Voltaram para a comunidade da fé imediatamente. Quando reconhecemos Jesus, irmãos, o caminho deve ser de volta para a comunidade, para que possamos partilhar a experiência do encontro com o Senhor e professar juntos a fé e realizar as obras do reino.
partir desse momento eles voltam para aqueles irmãos, aquela comunidade de discípulos que eles viviam. Eles não continuaram só, eles voltaram para dizer o que o Senhor havia feito por eles e para proclamar o evangelho a outros. Não é possível conhecer a Jesus a não ser que Ele invada gentilmente o nosso caminho. Havia forma mais gentil? Do que vocês estão falando? Na hora que nos sentimos abandonados ou nesse caminho de volta, irmãos, sem esperança, Jesus vai surgir e vai dizer para nós: ouçam, ouçam. E para isso a gente precisa ter os olhos abertos e os nossos corações aquecidos por essa palavra. Amém, irmãos? E aqui eu agradeço e oro ao Senhor para que os nossos corações estejam atentos, aquecidos pela palavra, e os nossos olhos abertos para aquilo que é de verdadeiro valor, que é a nossa salvação. Já não estamos mais alheios a nada, somos rebanhos de Cristo, rebanho do verdadeiro pastor, daquele que cuida de nós, e aquele que é verdadeiro tesouro para os nossos corações. Como diz a palavra, onde estiver o nosso coração, lá está o nosso tesouro, ou é vice-versa. Amém? Eu agradeço e que o Senhor nos abençoe. Amém?